ele abandonou Portugal, levando seu projeto para o rei da Espanha, o maior rival de Portugal. Falou ao rei espanhol da existência de um estreito lá no fim da América, que daria passagem direto para as Índias. O único caminho conhecido era contornando a África, mas essa era uma rota exclusiva dos portugueses. O rei espanhol calculou que se tal estreito fosse encontrado, traria grandes lucros. O rei mandou reformar 5 barcos velhos e entregou a Magalhães. Para nossa sorte, um italiano chamado Antônio Pigafetta quis conhecer o mundo. Embarcou como escrivão e anotou tudo que viu. Partimos da Espanha em agosto de 1519. O clima a bordo é bastante tenso, hein? Cartagena e os outros capitães espanhóis não aceitam ser comandados por um capitão português. Só me resta rogar a Deus que Magalhães saiba o que está fazendo. Durante a navegação, o capitão Cartagena questionou aos gritos as decisões de Magalhães. Quando o espanhol acabou, Magalhães simplesmente mandou prendê-lo. Revoltados, os marinheiros espanhóis começaram uma rebelião. Cartagena foi libertado no meio da noite. Os espanhóis retomaram o barco. Como vingança, ainda mataram a punhaladas o piloto português, que Magalhães tinha deixado no lugar de Cartagena. O capitão Cartagena e os marinheiros espanhóis queriam que Magalhães entregasse o comando da expedição. Seria prudente Magalhães aceitar. Mas ele golpeou em outra direção. Fechou rapidamente a saída da baía. Sem ter para onde ir e com medo de enfrentar os canhões de Magalhães. Os espanhóis rebelados desistiram do motim. Prenderam Cartagena e o entregaram a Magalhães. Seguindo as leis da coroa espanhola, Magalhães fez um rápido julgamento. O homem que matou o piloto português foi esquartejado. E os pedaços de seu corpo foram cravados em estacas. E o capitão Cartagena foi deixado à própria sorte na terra gelada da Patagônia. Entramos em mais uma baía por ordem do capitão. Todos acreditavam tratar-se de uma baía inteiramente fechada. Mesmo assim, Magalhães mandou as naus San Antônio e Concepción avançarem até onde fosse possível. Aguardamos ancorado por vários dias. Temíamos que eles nunca mais voltassem. Um tiro de canhão indicava que eles não tinham achado nada. O segundo tiro indicava que eles tinham encontrado. Descobrimos a passagem pela América. O estreito tão procurado por Magalhães realmente existia. Ao mar que se abriu diante de nós, dali alguns dias, calmo como uma lagoa, chamamos de Pacífico. – 28 de janeiro de 1520. Já não temos mais nem pão para comer. Para não morrer de fome, chegamos ao ponto de comer o couro que protege o mastro das cordas. O pior é que alguns dos homens estão sendo atacados por uma enfermidade que incha sua gengiva até o ponto de sobrepassar os dentes. Apesar de tudo, o capitão Fernão de Magalhães mostra inquebrantável persistência.
e não aceita fazer meia volta. Hoje, morreu o 19º homem. Acredito que no futuro, ninguém irá se aventurar a empreender uma viagem semelhante. No dia 7 de abril de 1521, entramos no porto de Cebu. Como saudação, o capitão Magalhães mandou disparar uma carga de artilharia. Em Terra, os nativos foram avisados que não precisavam temer nossos canhões. O rei de Cebu declarou que o capitão era bem-vindo, mas que todos os navios que entram em seu porto devem pagar imposto. Magalhães mandou dizer que não pagaria imposto a nenhum rei da terra. Se o rei de Cebu quisesse a paz, o capitão lhe traria a paz. Mas se quisesse a guerra, o capitão faria a guerra. Depois de catequizarmos algumas ilhas da região, começamos a fazer proveitosas trocas. Satisfeito, Magalhães quis dar uma prova de amizade ao rei de Cebu. Perguntou a ele quem era o seu maior inimigo. O rei respondeu que era Silapulapu, o chefe da ilha de Maquitá. Magalhães prometeu que com suas armas de fogo faria Silapulapu se curvar diante do rei de Cebu. Fomos para a batalha com 49 homens. Devido aos Recife, saltamos com a água nas coxas. Não podíamos imaginar que o chefe Silapulapu já estava preparado para essa batalha. Nossas armas não tiveram chances contra os 1.500 homens da ilha de Maquitá. Todos assistimos apavorados à morte do capitão Magalhães. Depois da morte do capitão Magalhães, a expedição ficou perdida por meses, até que o oficial espanhol Sebastián del Cano assumiu o comando. Quando o desespero já tomava conta de todos, finalmente encontramos a terra das valiosas especiarias com que Magalhães tanto sonhou. Uma das 3 naus carregou tantos porões que afundou no porto. Estamos há 9 semanas parados, em frente ao Cabo da Boa Esperança. Ventos terríveis nos impedem de prosseguir. Apesar de levarmos uma fortuna de cravo nos porões, temo que venhamos a morrer de fome. A nau Vitória segue só. Peço a Deus que nos ajude a voltar a casa. No dia 6 de setembro de 1522, como por um milagre de Deus, finalmente avistamos a Espanha. Dos 260 homens que partiram há quase 3 anos, somos apenas 18. Ancoramos em Sevilha. Saltamos todos à terra, descalços, doentes e famintos. A primeira coisa que pedimos aos moradores foram velas. Todos nos olhavam como se fôssemos fantasmas. Fomos direto à igreja, cumprir as promessas que fizemos tantas vezes.
pedindo a Deus que nos salvasse da morte, que levou quase todos. Inclusive, o nosso Capitão Magalhães.